Capítulo 13. Bennett não achou Lewensmead tão assustador durante o dia, ou tão barulhento quanto à noite, mas depois deduziu que às 10 da manhã de um domingo, a maioria dos moradores ainda dormia sob os efeitos da bebida da noite anterior. No entanto, embora parecesse mais seguro, a luz do dia revelava a total miséria do lugar. As casas de madeira estavam apodrecendo. Poucas tinham as janelas intactas. Crescia mato nos telhados e muitas paredes possuíam rachaduras alarmantes. Um esgoto a céu aberto no centro da viela fora bloqueado por um cão morto em decomposição. E os dejetos humanos jogados das janelas estavam se espalhando em direção às soleiras das portas. Bennett sentiu náuseas com o mau cheiro e, ao ouvir um grito de advertência de cima, saltou apressadamente para o lado quando o conteúdo de um balde cheio caiu em cascata, quase o acertando. Mais adiante, no interior do cortiço, junto à bomba d'água, um grupo de mulheres tagarelava. Eles se viraram para observá-lo com olhares penetrantes e desconfiados. E a mais jovem, uma garota bonita, mas muito suja, e com parte dos seios à mostra, cochichou alguma coisa que fez todas darem risadas estridentes. Bennett ficou com o rosto corado, mas levantou o chapéu e desejou um bom dia às mulheres. Seus filhos seminus estavam brincando com ar apático na terra ali perto, e quando notou as barrigas distendidas e os membros esquálidos, ele se sentiu culpado pelo fato de ter tido 2 excelentes arenques defumados para seu desjejum naquela manhã. Quantos sobreviveriam à cólera? Duvidava que algum deles conseguisse, naquele estado de desnutrição. Quase não dormira pensando na doença e no que poderia fazer para evitar que se alastrasse. Lembrou que durante a última epidemia, alguns conselhos paroquiais determinaram quarentenas para tentar contê-la. Isso forçaria as pessoas saudáveis a permanecerem em uma área atingida pela doença, junto com os doentes. Na sua opinião, era um ato bárbaro, pois famílias inteiras morriam desnecessariamente nas piores condições. Mas ele suspeitava que o tio Abel provavelmente aprovaria tal plano, desde que não se aplicasse à sua família. Por isso, Bennett ainda não havia lhe contado o que encontrara ali na noite anterior. Seu tio certamente não teria permitido que ele voltasse, e aquela pobre moça seria deixada sozinha com seus amigos doentes, acreditando que ele não se importava com sua situação. Depois de vê-la, pretendia notificar as autoridades que a cólera havia voltado à cidade. Se Hope ainda estivesse saudável, ele recomendaria que ela deixasse a área o mais rápido possível, antes de ficar detida ali. Fez uma pausa quando chegou ao cortiço, impressionado com o estado deplorável em que se encontrava. Na noite da véspera, o manto da escuridão havia escondido seu verdadeiro horror. Claro que percebera que o cortiço estava seriamente dilapidado pela instabilidade dos degraus da escada. Também imaginava que devia ser horroroso, mas não fazia ideia de que fosse tão ruim. Não havia porta da frente, e os painéis de madeira no salão tinham sido arrancados, presumivelmente para servir de lenha. Da mesma forma, as peças dos balaústres e muitas portas internas
tinham desaparecido. Havia enormes buracos abertos no gesso, mostrando os sarrafos por baixo, e quando olhou pelo vão da escada, avistou o céu através de um buraco no telhado. Não era adequado para a habitação, mas só Deus sabe quantos infelizes eram obrigados a viver ali, e o cheiro era tão atroz que ele tinha que cobrir o nariz e a boca com a mão, ou acabaria vomitando. Viu o bilhete afixado na porta antes mesmo de chegar ao último patamar. E seu primeiro pensamento foi que Hope fugira e pedira para ele encontrar alguém para cuidar de seus amigos. Sentiu-se estranhamente decepcionado, mesmo tendo sido ele próprio a sugerir que fosse embora. Tirou o bilhete do prego e leu. Caro doutor, infelizmente Gussie e Betsy morreram esta manhã. Eu não sabia o que deveria fazer com eles. Não tenho dinheiro para um enterro e não consegui ficar no quarto. Então achei melhor ir embora. Vou para o campo até ter certeza de que também não peguei a doença. Obrigada por ter vindo vê-los. Foi muito amável de sua parte. E espero não lhe ter colocado em risco também. Atenciosamente, Hope Renton. Um nó se formou em sua garganta. Era surpreendente ela escrever tão bem, sem erro de ortografia e com uma caligrafia tão boa. Mas foi a franqueza e a gentileza de sua mensagem que mais o afetou. Supunha que a maioria das pessoas na situação dela simplesmente partiria sem qualquer explicação ou agradecimento. Abriu a porta, mas ao ver que o quarto estava cheio de moscas, fechou-a de novo depressa. Vislumbrou um monte sob o cobertor no chão, e não era preciso olhar embaixo para verificar que Hope não se enganara. 2 horas depois, Bennet voltou para Clifton andando devagar. Como os escritórios do conselho estavam fechados aos domingos, ele notificou as mortes para a polícia, deixando-a entrar em contato com os serviços apropriados. Infelizmente, o homem com quem falara parecia bronco, incapaz de entender quão grave era a cólera e a rapidez com que poderia se espalhar. Disse que tinham sido notificadas algumas mortes entre os irlandeses acampados junto ao rio Frome, mas riu como se isso o agradasse. Bennet ficou tentado a apagar aquela expressão presunçosa do rosto dele, informando que a cólera não distinguia classes sociais e que os próximos poderiam muito bem ser ele ou alguém de sua família. Mas é claro que não disse nada. Apontar a gravidade da situação só faria disseminar o pânico. Entretanto, uma coisa era certa. Esse pequeno número de mortes não seria o fim do caso. E Bennet sabia que, como médico, tinha o dever de ajudar. Não queria, seria muito mais seguro ficar em Clifton e rezar para que a doença não chegasse até lá. Pelo menos metade dos infectados morreria, e com ou sem um médico, essa proporção permaneceria a mesma. Porém, ele havia jurado ajudar os doentes, e era o que deveria fazer. A jovem Hope também o preocupava. Podia estar infectada e sem dinheiro, sem um teto ou alguma pessoa a quem pedir ajuda. A situação dela devia ser desesperadora. Tentou pensar para onde ela poderia ter ido. Só se referia ao campo, o que poderia significar qualquer lugar em torno de Bristol. Seria como procurar uma agulha em um palheiro.
No domingo à noite, enquanto o sol começava a se pôr, Hope olhou para o Avon Gorge, de um ponto no alto em Lady Woods, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A beleza da cena à sua frente era incomparável. A majestade do desfiladeiro rochoso, o sol alaranjado afundando no horizonte e refletindo na água, o verde profundo dos bosques de ambos os lados. A maré estava alta e um grande veleiro de 3 mastros era lentamente rebocado para o mar por cavalos nas margens do rio. Ela ouvia os marinheiros chamando uns aos outros e alguém tocava um acordeon. No convés do navio, uma senhora com um vestido branco e um chapéu emplumado estava de mãos dadas com 2 meninos. Hope tinha ido a esse lugar muitas vezes quando estava colhendo gravetos, e qualquer que fosse o tempo, nunca se cansava de contemplar os navios e imaginar de onde teriam vindo, para onde estariam indo, ou que tipo de carga levariam. Naquele dia, porém, não lhe importava se aquela senhora e seus meninos estavam navegando para a América ou alguma outra terra distante. Não lhe importava que o navio ficasse à deriva sem vento durante semanas na foz do rio, nem que enfrentasse uma tempestade. Gussie e Betsy, seus amigos queridos, estavam mortos, e ela nem ao menos poderia estar presente para rezar por eles quando fossem enterrados. Betsy certa vez rira dela por se entristecer com o fato de um vizinho morto ser enterrado como um indigente. Disse que se a pessoa fosse levada para o cemitério em uma carruagem dourada, com 6 cavalos emplumados ou aos solavancos na carroça da paróquia, encontraria o mesmo fim, sob 7 palmos de terra. Talvez fosse verdade, mas era muito injusto que seus amigos, que tinham sido tão vibrantes e bonitos em vida, depois de enfrentarem uma morte tão terrível, ainda fossem jogados em uma cova sem qualquer cerimônia. Era demais para ela suportar. Hope também estava amedrontada, a não ser por aquela noite em que Albert a jogara na chuva. Sempre tivera alguém a quem recorrer. Gussie e Betsy a haviam resgatado do seu primeiro dia em Bristol, portanto, nunca fora testada para saber como poderia se virar sozinha. Aprendera a ganhar a vida, a cozinhar as refeições em uma única panela, até a se manter limpa em condições adversas. Mas tinha seus amigos para louvar seus esforços, animá-la quando sentia vontade de desistir. E eles tinham estado ao lado dela todas as noites, seus corpos mantendo-a aquecida e suas risadas alegrando-a. Estava tudo muito quieto ali no bosque. O único som era o farfalhar ocasional da vegetação e, de vez em quando, o arrulhar de um pombo. Por isso, ela sempre gostara tanto dali, já que na cidade o barulho era incessante. Mas não era bom saber que não havia absolutamente ninguém por perto. Quando, a qualquer momento, ela poderia começar a tremer e sentir cólicas no estômago. Poderia até morrer naquela floresta. Não haveria ninguém para levar um copo de líquido aos seus lábios, nem esfregar suas pernas ou oferecer qualquer palavra de consolo. Seu cadáver seria devorado até os ossos pelos corvos, e ninguém jamais saberia o que acontecera com ela.
Apenas 2 dias antes estava dividida entre permanecer com seus amigos e aceitar um emprego no Royal York Crescent. Agora essas opções não existiam mais. Mesmo que se sentisse bem no dia seguinte, não poderia se apresentar no número 5 e arriscar levar a doença consigo. Ironicamente, naquele momento tinha mais dinheiro do que tivera em toda a sua vida. Encontrou 1 libra e 8 shillings no bolso de Gussie, outros 4 shillings no de Betsy, e ela própria tinha 5 shillings e 6 pence. Sentira-se incomodada em levar o dinheiro dos amigos, mas quem viesse buscar os corpos o levaria, e Gussie e Betsy iriam querer que ficasse com ela. Se não fosse pela cólera, aquele dinheiro lhe teria comprado um bom vestido e um par de botas de segunda mão. Havia o suficiente para se instalar em um quarto barato e comprar flores do mercado para ganhar a vida vendendo buquês. Contudo, não podia voltar para a cidade até que soubesse que estava bem, e se a cólera já tivesse se espalhado, seria loucura voltar. Nas últimas semanas de calor, muitas vezes tentara persuadir Gussie e Betsy a vir para o campo com ela e dormir sob as estrelas. Mas eles se horrorizavam com a ideia. Diziam que os bosques eram assustadores e que gostavam de estar perto das pessoas. Betsy chegou a comentar rindo que muito ar fresco fazia mal para um corpo acostumado com Lewin-Smith. Hope tinha feito o possível para convencê-los, dizendo que seria divertido, descrevendo como fariam um abrigo, acenderiam uma fogueira e recolheriam água de um riacho, mas eles estremeciam só de pensar. Ela tivera a presença de espírito de trazer de Lamb Lane o velho bule e alguns outros utensílios essenciais, mas agora nada lhe soava divertido. Sem Betsy e Gussie, parecia-lhe um castigo terrível não ter morrido com eles. Você está só cansada. Vai ficar bem depois de uma boa noite de sono, disse a si mesma, lutando para controlar as emoções. Resolutamente virou-se e voltou para onde tinha deixado suas coisas. Talvez no dia seguinte recuperasse a vontade de construir um abrigo e encontrar a lagoa que havia descoberto meses antes para poder banhar-se. Naquela noite, porém, estava tomada pela tristeza e a exaustão para fazer qualquer coisa além de se enrolar em seu velho capote e dormir. Uma semana depois, Hope acordou com o som da chuva caindo. Sentou-se e esfregou os olhos, depois afastou os galhos com os quais escondera seu abrigo. Estava quase amanhecendo e a terra úmida exalava um cheiro bom. Deitou-se de novo sorrindo, satisfeita consigo mesma, porque seu abrigo ainda estava seco, comprovando que ela havia escolhido o lugar certo sob a copa de um grande carvalho. Quando pequenos, ela, Joe e Henry muitas vezes construíam esse tipo de abrigo na floresta, mas nunca imaginara que um dia algo que fora tão divertido seria tão útil. Pensar em seus irmãos e sua casa fora o que a consolara na semana anterior. Foi o que afastou sua mente do horror da morte dos amigos. Ajudou-a a lidar com o sofrimento e a impediu de se render ao desespero. Cada dor ou desconforto físico a aterrorizava com a possibilidade de ser o início da cólera. Era muito tentador ceder ao esgotamento que sentia
e apenas esperar o que o destino reservasse para ela, fosse a doença ou a fome. Mas ela se obrigou a explorar o bosque em busca do tipo certo de galhos flexíveis que poderia trançar para construir um abrigo, de ramos de samambaia de metros secos para montar uma cama e lenha para fazer uma fogueira. As escassas provisões que trouxera consigo acabaram no primeiro dia. No terceiro, entretanto, a fome a levou a voltar para Hot Wells, nos arredores da cidade, e comprar algumas coisas em uma das barracas. Nada jamais fora tão saboroso quanto as batatas que assou no fogo, com um pedaço de queijo dentro. Tinha também maçãs e um maço de agrião fresco, e de certa forma percebeu, enquanto mastigava, as folhas de gosto picante, que deveria estar bem ou não poderia apreciá-las tanto. No entanto, banhar-se na lagoa foi o que a reanimou, ainda mais do que a comida. Encontrara a lagoa na primavera, e em muitos dias quentes dos últimos meses, lembrou-se dela com saudade. Demorou algum tempo para reencontrá-la, pois arbustos cerrados a escondiam da vista. Foi apenas um leve gorgolejar da fonte que a alimentava, que a alertou para a localização. Hope abriu caminho através da espessa vegetação rasteira, achando que teria secado e encontraria apenas um leito de lama úmida. Quase deu um berro de alegria quando viu que era ainda mais bonita do que lembrava. Água limpa e fresca, brilhando ao sol quente e rodeada por arbustos frondosos. Entrou na água ainda vestida, segurando-se num ramo grosso, com medo de afundar, e ficou entusiasmada ao comprovar que a água ia apenas até sua cintura. Esfregou as roupas com sabão enquanto ainda as vestia. Depois tirou-as, torceu-as e pendurou-as num arbusto para secar. Então começou a lavar cada pedaço de seu corpo, ensaboando os cabelos e sabendo que finalmente ficaria livre do fedor e dos piolhos de Lewis Mead. Usando um pequeno tronco como boia improvisada, descobriu que conseguia nadar e nunca na vida se sentira tão bem quanto ao flutuar naquela lagoa, os membros acariciados e estimulados pela água fria e clara. Permaneceu ali por tanto tempo que, quando finalmente saiu, com os dedos das mãos e dos pés enrugados, suas roupas estavam quase secas. Sentiu-se renascida com o cabelo sedoso e a pele corada. E prometeu a si mesma que no futuro viveria junto da água, para que pudesse se banhar com frequência. Mais tarde, de volta ao abrigo, mirou-se no pequeno espelho que Gussie lhe dera ao chegar em Lewis Mead. Seus cabelos estavam brilhantes e ondulados como em Briargate. O rosto voltara a ficar rosado e seus olhos cintilavam. Por umas 2 horas, até conseguir pensar unicamente em seu próprio futuro, em vez de ficar presa ao passado, e ocorreu-lhe então que Gussie e Betsy não veriam isso como uma traição, mas ficariam contentes por ela. Daquele dia em diante, sua vida passou a ter um novo objetivo. Muitas vezes pegava-se chorando por seus amigos e sabia que levaria muito tempo para que as lembranças deles deixassem de ser dolorosas. Mas parou de desejar ter morrido com eles e resolveu se recuperar de tudo o que tinha passado com descanso, ar puro e comida. Tinha a sensação de que receberia um sinal
quando chegasse o momento de recomeçar. Deitada ali ouvindo a chuva gotejando nas folhas, sentiu que esse era o sinal. Não tinha falado com ninguém além do homem de quem comprara comida e, mesmo assim, só perguntara o preço da mercadoria. Avistara outras pessoas atravessando o bosque, por isso mantinha-se afastada. No entanto, não podia se esconder naquele lugar para sempre. Eram os últimos dias de agosto e a chuva daquele dia poderia ser o início do fim do verão. Algo continuava lhe dizendo para ir até Royal York Crescent, explicar por que não aparecera na última segunda-feira. Não tinha muita esperança de que a senhora Toms ainda tivesse guardado para ela o emprego de criada, mas quem sabe daria essa sorte. Caso contrário, percorreria algumas fazendas para ver se alguém estava precisando de ajudantes para a colheita. A chuva parou à tarde e o ar estava muito mais fresco quando Hope reuniu seus pertences. Antes de se dirigir para a estrada que levava a Bristol, foi até a beira do desfiladeiro contemplar a vista. A chuva não tinha sido forte, mas deixara tudo reluzente. Um navio estava subindo o Avon, com bom vento pela popa e deslizando ligeiro. Era a primeira vez que avistava dali um navio com as velas enfunadas, e isso era uma imagem bonita e auspiciosa. Precisava saber o que estava acontecendo em Bristol, se a cólera havia reivindicado outras vidas, e agradecer à senhorita Carpenter pelo médico. Lembrou que sua mãe sempre fazia muita questão de agradecer às pessoas que a ajudavam em momentos difíceis. Dizia que era uma forma de provar a elas que seus esforços tinham sido realmente apreciados. Hope também pretendia entrar em uma igreja e fazer uma oração de agradecimento por ter sido poupada da doença. Quando Hope cruzou a ponte e chegou a Hot Wells, o sol voltou a brilhar e a água da chuva já estava secando rapidamente no chão. Ela subiu a estrada íngreme da colina rumo a Clifton, admirando as muitas casas novas e bonitas no caminho. Passara a conhecer bem aquela região, enquanto vendia seus gravetos e muitas vezes, quando estava com frio, cansada e com fome, costumava distrair a cabeça fingindo que era uma senhora rica que estava escolhendo uma casa para morar. Sua favorita era bem pequena em comparação com as vizinhas mais imponentes, pouco mais do que um chalé. Tinha uma porta vermelho escura reluzente, com uma aldraba de bronze em forma de cabeça de leão e cortinas de renda nas pequenas janelas. Certa vez, bateu à porta e uma menina da idade dela veio atender. Não era uma criada. Usava um lindo vestido azul com babados de renda no pescoço e nas mangas e tinha fitas prendendo os cabelos claros. Deu a Hope 6 pence por um feixe de gravetos e disse-lhe para ficar com o troco. Essa pequena gentileza aquecera Hope mais do que um jantar quente, e recordá-la era um lembrete de que a sorte podia mudar a qualquer momento. Talvez, naquele dia, lhe acontecesse algo de bom. Quando Hope saiu da Regent Street e chegou ao Royal York Crescent, lembrou-se de seu espanto na primeira visita a Bristol, ao ver que as pessoas moravam em casas coladas umas às outras. Seu pai explicou que eram construídas dessa maneira porque os terrenos eram muito caros nas cidades. Explicou-lhe que eram chamadas de terraços. O Royal York Crescent, residência de algumas das pessoas mais ricas de Bristol, era um terraço mais do que especial, devido à sua forma.
Uma longa extensão em curva de lindas casas de 4 ou 5 andares, no alto da colina com vista para a cidade. Hope ficou encantada quando afinal foi levar o carvão no salão do número 5 e viu a vista das grandes janelas. Avistava os navios no porto, o pináculo de St. Mary Redcliffe e todo o trecho de Bedminster até as colinas de Dundry, no horizonte. Pensou que, se fosse a dona daquela casa, ficaria o dia inteiro sentada à janela, contemplando a vista. Uma carruagem estava naquele exato momento parando na primeira casa, e Hope se deteve para olhar, simplesmente porque a carruagem tinha um brasão na porta semelhante ao de uma que ia de vez em quando a Briargate. Parada ali, viu um lacaio de libré vermelha e dourada saltar e abrir a porta da carruagem. Duas jovens senhoras saltaram. Uma estava toda vestida de cor-de-rosa e a outra de amarelo claro. Até os sapatos requintados combinavam com os lindos vestidos. Hope não quis passar por elas porque estavam rindo animadamente e receou que rissem dela, de repente percebendo quão miserável devia parecer a moças como aquelas. Seu vestido cinzento era quase um farrapo, suas botas estavam furadas e ela não tinha meias nem chapéu. De repente, a porta da frente do número 1 se abriu e surgiu uma mulher muito mais velha, vestida de seda de cor de lavanda, que desceu quase correndo os degraus para cumprimentar as moças. Pela expressão alegre em seu rosto e a maneira como estendeu os braços para abraçá-las, era óbvio que se tratava da mãe delas. Lágrimas encheram os olhos de Hope ao se lembrar da mãe cumprimentando Nell daquele mesmo jeito quando a irmã a visitava nas tardes de folga. Porém, era raro ver gente rica demonstrar tanto afeto em público. As senhoras desapareceram na casa e Hope seguiu seu caminho. Mas a breve cena feliz desencadeou lembranças do dia do casamento de Nell. Rememorou sua mãe, seu pai e cada um dos irmãos e irmãs, vestidos com suas melhores roupas, os rostos enfeitados com sorrisos. Lembrou-se de ter ouvido seu pai fazer um brinde. Ele disse acreditar que o casamento da filha mais velha seria o início de uma era dourada para a família. Hope era muito nova, então, para entender o que ele queria dizer, mas percebia agora que ele esperava que um por um seus filhos e filhas se casassem bem e em pouco tempo viessem netos para ele e Meg amarem. Contudo, seus pais já tinham ido embora e a família toda estava dividida e dispersa. E ela, a mais nova e em quem depositava as maiores esperanças, era uma mendiga, reduzida a esfregar assoalhos em troca de comida. Você era esperada na última segunda-feira, disse a senhora Toms, olhando por cima de seu nariz fino para Hope, que aguardava nervosa na entrada para os criados no porão. Mary, a copeira, fora buscar a governanta a pedido de Hope. No entanto, assim que ela viu a senhora Toms vir toda alvoroçada pelo corredor com a expressão contrariada, de que lembrava muito bem, Hope deu-se conta de que fora um equívoco ir até lá. Os amigos com os quais eu morava estavam doentes e tive que cuidar deles, explicou Hope. Achei melhor não vir até aqui, até ter certeza de que não estava doente também. A senhora Tons recuou, os olhos arregalados, as mãos se agitando no ar. Eles tiveram cólera? Um pesado desânimo tomou conta de Hope. Teve vontade de mentir, mas descobriu que não conseguia. Então assentiu.
Saia daqui. A senhora Tons balançava os braços como um ganso assustado. Como ousa trazer essa doença imunda a esta porta? Saia, saia e não volte mais. Hope achava que não podia estar infectada pela doença sentindo-se tão bem, mas não adiantava explicar. Sabia que a senhora Tons não lhe daria ouvidos. Não havia nada mais a fazer senão dar meia volta e ir embora. Sua atrevida suja, você e sua coja estão espalhando essa praga por toda parte, gritou a senhora Tons às suas costas com a voz histericamente esganiçada. Você deveria estar presa. Com esse insulto, Hope não conseguiu conter as lágrimas e, quase cega por elas, correu pela Regent Street com a trouxa de seus pertences batendo-lhe nas pernas. Correu sem parar até chegar ao Downs, a vasta área ao ar livre, para onde ia muitas vezes quando precisava de calma e solidão. Sob a sombra de uma grande árvore, deixou-se cair no chão, cobriu o rosto com as mãos e chorou sua dor. Foi como se todas as injustiças que tinham sido amontoadas em cima dela, desde o dia em que Albert a agrediu na casa do portão até aquele momento, finalmente a derrubassem. Imagens de cada uma delas sucederam-se em sua mente. Trôpega, saindo de Briargate sob chuva forte, chegando a Bristol tão fraca que mal sabia onde estava, acordando na manhã seguinte em meio à miséria e à sujeira de Lamb Lane. Reviu também as muitas vezes que lhe recusaram trabalho, a fome terrível que a forçou a roubar a torta de carne de porco. Depois, o trabalho de colher e vender gravetos, os pés cobertos de bolhas, a pele tão rachada e queimada pelo frio que chorava de dor. Tanta humilhação, as recusas sumárias e as portas batidas na sua cara. Mesmo quando conseguiu trabalho em Clifton, era sempre tratada com desconfiança e desprezo. Ninguém estava realmente disposto a lhe dar uma oportunidade. Então, por fim, a única coisa boa em sua vida lhe foi arrebatada, seus dois amigos queridos. Por quê? O que fizera para merecer tanto sofrimento? Outras moças poderiam ter saído direto daquele quarto em Lamb Lane para trabalhar no número 5, sem se preocupar em estar ou não levando a cólera consigo. Mas ela não. Ficou sozinha e assustada na floresta, até ter certeza de que estava bem. Não se importava que a senhora Tons não a deixasse voltar a trabalhar naquela casa. Ela era mesmo uma mulher detestável, mas suas ofensas roubaram-lhe o último resquício de dignidade, e agora ela não tinha mais nada. Bennet Meadows estava quase chegando em sua casa de Harley Place, no Downs, quando viu uma moça sentada debaixo de uma árvore. Voltava do hospital St. Peter e sua cabeça ainda estava nas vítimas de cólera que acabara de atender, e em quantas mortes mais poderiam ocorrer antes que a epidemia terminasse. Mais de 50 pessoas tinham morrido na semana anterior, não apenas em Lewisham, mas no Butts e em Bedminster, e 2 casos tinham sido registrados até nas casas imponentes da Queen's Square. Ainda não havia registro de casos de cólera em Clifton. Pensava-se que, por causa de sua localização elevada, bem acima de todo o miasma da área das docas.
O pânico mantinha as pessoas dentro de casa. Bennett percebeu que as ruas estavam silenciosas. As únicas lojas que tinham movimento constante de clientes eram as que vendiam produtos que as pessoas acreditavam que as protegeriam. Ele pessoalmente não achava que beber grandes quantidades de conhaque, queimar ervas ou encharcar lençóis em vinagre e pendurá-los em portas e janelas poderia atuar como defesa. Porém, presumia que as pessoas tinham que acreditar em alguma coisa. A pose em que a jovem estava sentada, com a cabeça apoiada nos joelhos, alarmou-o. Se estivesse doente, precisava levá-la para o hospital, antes que espalhasse o contágio por aquela região também. Está doente, senhorita? Perguntou quando se aproximou. Ficara muito mais cauteloso, desde aqueles primeiros 2 casos em Lamb Lane. Ainda que fosse impossível não tocar nos pacientes, ele evitava ao máximo e lavava as mãos vigorosamente depois. Sou médico e posso conseguir ajuda se estiver doente. A cabeça dela ergueu-se bruscamente à sua voz, e com enorme surpresa viu que era Hope, a moça que vinha procurando avistar toda vez que descia a cidade. Hope? Perguntou ele incrédulo. É você? Ela claramente estava chorando havia algum tempo. Seus olhos estavam vermelhos inchados e ela o encarou como se nunca o tivesse visto antes. Sou o Dr. Meadows, explicou ele. Fui visitar seus amigos quando estavam doentes. Houve uma centelha de reconhecimento em seu olhar. Ela enxugou apressadamente os olhos na bainha do vestido e tentou sorrir. Não o reconheci, disse a voz embarcada pelas lágrimas. Não ouvi muito bem naquela noite. Não, imagino que não, respondeu ele, lembrando como estava escuro e que ela colocara a vela junto dos pacientes, não perto dele. Lamento muito que seus amigos tenham morrido. Cheguei lá por volta das 10 horas daquela manhã, depois de você ter ido embora. Obrigado pelo bilhete, mas diga-me o que houve agora. Você está doente? Não. Ela balançou a cabeça, então se pôs de pé num pulo, tentando ajeitar os cabelos com uma das mãos e limpar as lágrimas restantes com a outra. Só estava aborrecida por causa de uma coisa que me disseram. Estou muito saudável. Pareço doente? Bennett olhou de perto. Sua cor era boa, os olhos estavam brilhantes apesar das lágrimas, e ela estava notavelmente limpa, os cabelos escuros lustrosos. Ficou de novo impressionado com a beleza dela, como em seu primeiro encontro. Na verdade, parecia ainda mais bonita do que se lembrava. Não, não me parece doente, apenas infeliz, respondeu ele. Gostaria de me contar o que aconteceu? Hope olhou para o médico jovem e alto que a encarava fixamente e se perguntou por que se lembrava tão pouco da aparência dele naquela noite em Lamb Lane. Ela o reconheceu pela voz suave, profunda e bondosa, mas achou que deveria ter notado a cor de seus olhos, que eram de um castanho intenso feito veludo, e que sua tez era tão clara e corada como a de uma criança. Ele era magro, com o rosto anguloso e bastante sério, e o bigode escuro parecia estranho em seu rosto, contrastando com o cabelo claro. Não era exatamente bonito, mas tinha um rosto agradável, e, como ter retornado a Lamb Lane naquele domingo, mostrava que se preocupara de fato. Achou que deveria conversar com ele. Deus do céu, você não vai querer ouvir meus problemas, exclamou para esconder seu desconforto ao ser apanhada chorando em um lugar público. Tenho certeza de que tem um bocado de doentes com que se preocupar, sem que eu tome seu tempo. Posso dispor de tempo para uma enfermeira tão boa quanto você. A severidade de seu rosto desapareceu com um sorriso.
A boca era larga, de lábios cheios. Ela reparou e ele tinha bons dentes. Eles eram meus amigos e eu tinha que cuidar deles. Ela corou e desviou o olhar. Mas diga-me, a doença se espalhou? Fui para o bosque e só voltei hoje, então não sei o que está acontecendo. Infelizmente, agora é uma epidemia em grande escala, disse Bennett com gravidade. Houve muitas mortes e a cada dia o número cresce. Mas não quer ir até ali sentar-se comigo? Ele apontou para uma grande árvore derrubada a uns 20 metros de onde estavam. Fiquei muito tempo em pé e quero descansar um pouco. Hope nunca precisara tanto de uma palavra gentil e de um rosto amigável, assim fez o que ele pediu. Ele contou sobre as terríveis condições do Hospital St. Peter e sua preocupação de que a doença pudesse se espalhar para além daquela região. Mas chega deste assunto. Desejo realmente saber o que a trouxe a Clifton e o que aconteceu que a fez chorar. Hope explicou o que acontecera quando ela fora ao Royal York Crescent e como a senhora Tons a ofendera. Foi demais para mim ela ser tão grosseira. Eu não merecia isso, entende? Não, não mesmo, depois de tudo o que passou, disse o médico pensativo. Mas as pessoas estão com medo, Hope. Isso as impede de pensar em alguém além de si. A cólera é uma doença muito misteriosa. Vem, mata ao acaso e depois desaparece tão repentinamente quanto chegou. Até já ouvia chamarem de praga do diabo, porque dizem que leva os bons e os puros e deixa os canalhas em paz. Espero que você seja um canalha, então, disse Hope e deu uma risadinha. Meu tio acha que sou, respondeu Bennet, sorrindo para ela. Ele está consternado porque o sobrinho para quem pagou o curso de medicina está deliberadamente cortejando a doença, indo a St. Peter todos os dias. Ele acha que eu deveria me ocupar com pessoas que podem me pagar. Eu também não paguei você. Hope corou de vergonha. Não pedi dinheiro. Deu para perceber qual era a situação. Mas diga-me, Hope, como você foi parar em Lewensmead? Posso afirmar, por seu modo de falar e suas boas maneiras, que não é daquele lugar. Hope contou-lhe a mesma história cuidadosamente editada que contara a Gussie e Betsy ao chegar a Bristol, que ela tinha se desentendido com o cunhado. Muitas vezes desejou ter coragem de contar a eles toda a verdade, mas nunca o fez. Tinha muito medo que a ardorosa Betsy insistisse em ir a Briargate para vingá-la. Quantos anos você tem, Hope? Perguntou Bennet, estranhamente, sem comentar a história. 17, senhor. Porém, temendo que ele a interrogasse ainda mais, mudou de assunto. Sabe para onde os corpos dos meus amigos foram levados? Bennet sabia que eles tinham ido para uma sepultura coletiva perto do rio e nos limites da cidade, juntamente com as outras vítimas que tinham morrido naquele dia. Sabia também que os corpos foram cobertos com uma camada de cal virgem e enterrados sem a dignidade de uma oração. Mas não podia dizer isso a ela. Acredito que foram para o cemitério de St. James, mentiu. Mas tantos mais adoeceram naquele dia que não posso afirmar com certeza. Ela assentiu como se estivesse satisfeita com a resposta. Não tem medo de pegar essa doença? Perguntou ela, surpresa que ele se sujeitasse a ir até St. Peter, porque era um hospital só no nome, um lugar terrível que recebia os insanos, os muito velhos e os órfãos. Sim, tenho medo, admitiu ele, mas não poderia dizer que sou médico e me recusar a tratar qualquer paciente que sofra de um mal contagioso, não acha?
O médico não foi ver meus pais quando eles tiveram tifo, mas o reverendo Goslin foi, e isso significou muito para mim. De repente viu-se contando a ele sobre como cuidara dos pais. Isso explica porque você é uma ótima enfermeira, disse ele. Se tivéssemos enfermeiras como você, tanto no St. Peter quanto no Hospital Geral, talvez não perdêssemos tantos pacientes. Há algumas irmãs de caridade que são ótimas enfermeiras, mas o resto... Ele deu de ombros e fez um gesto desanimado com as mãos. Hope sabia o tipo de mulheres a que ele se referia. Velhas sórdidas, de modo geral, que não conseguiam nenhum outro trabalho e viam naquilo uma alternativa ao asilo de pobres. A maioria era alcoólatra e muitas roubavam dos doentes. Com enfermeiras assim, não era surpreendente que poucas pessoas fossem voluntariamente para o hospital. Preciso ir, disse ela, levantando-se. Vou tentar conseguir algum trabalho ajudando com a colheita. Você pode fazer mais do que trabalhar na lavoura. Vou ver se consigo algo melhor para você. Por que faria isso? Perguntou Hope, surpresa. De certo, não lhe agradaria apresentar alguém como eu aos seus amigos refinados. Ele se levantou e olhou para ela, segurando-lhe o queixo, e inclinou-o para que pudesse ver melhor o seu rosto. Se isso significa amigos ricos ou influentes, não tenho nenhum, disse ele com um leve sorriso. Mas meu tio, que também é médico, tem muitos pacientes bem-sucedidos que podem precisar de uma boa enfermeira. Foi em pessoas como essas que pensei. Eu? Enfermeira? Ela inclinou a cabeça para o lado, olhando-o com atenção. Eu não saberia o que fazer. Você se saiu muito bem com seus amigos, disse ele. A maior parte do trabalho de enfermagem é manter o paciente limpo e confortável e providenciar para que receba o alimento certo e tome seus remédios. Sei que você seria capaz de fazer isso. E se houvesse algo que necessitasse de mais habilidades médicas, eu poderia orientá-la a respeito. Mas olhe para mim, exclamou ela apontando para o vestido andrajoso. Ninguém vai querer uma pessoa com essa aparência como enfermeira. Acho que ficariam encantados pelo seu rosto bonito e sua voz suave, disse Bennet com um sorriso. Mas um vestido novo e um avental limpo podem fazer você se sentir mais confiante. Tenho certeza de que a governanta do meu tio poderia resolver isso. Venha, vamos falar com ele. Por que faria isso por mim, senhor? Hope achava que podia confiar nele, mas Betsy havia lhe prevenido sobre homens que só queriam usar as moças. Porque sei que você daria uma boa enfermeira. E porque acho que você e eu temos mais coisas em comum do que imagina. Ela o olhou com curiosidade, incapaz de acreditar que um cavalheiro como ele tivesse algo em comum com ela. Ele sorriu. Minha mãe ficou viúva quando eu era ainda criança. Não tinha dinheiro e precisava trabalhar como costureira para alimentar meu irmão mais novo e eu. Meu tio Abel era seu cunhado e foi ele quem pagou meus estudos. Sem isso, eu não seria médico hoje. Porém, não foi fácil para mim. Posso não ter passado fome como você, nem sido obrigado a viver num lugar como Lamb Lane, mas tive que aguentar ser o parente pobre, demonstrar gratidão o tempo todo e acatar as vontades do meu tio à custa de meus próprios desejos e necessidades. Quer dizer então que não queria ser médico?
Não, isso eu adoro, respondeu ele, mas sou um peixe fora d'água no meio social dele. Não gosto nem aprovo muitas das pessoas com as quais meu tio espera que eu conviva. Há hipocrisia demais, muita mesquinharia e ignorância, e pouca compaixão pelos menos afortunados. Hope assentiu, gostando mais daquele médico estranho a cada minuto. Você parece uma versão elegante de Betsy, disse ela, com um sorriso. Acho que teria gostado dela. Será que ela ia querer que você se tornasse enfermeira? Perguntou ele. Céus, não. Hope riu. Ela era muito independente para aprovar qualquer trabalho que envolvesse receber ordens. Mas pensaria que um médico com coragem, suficiente para entrar em Lewin-Smith, deveria ter algo especial. Eu também acho. Então você me acompanhará à casa do meu tio? Ele se virou e apontou para as residências elegantes voltadas para os Downs. É perto, ali em Harley Place. Hope olhou para a casa. A esperança de que aquilo levasse a algum trabalho de que pudesse se orgulhar falou mais alto do que sua cautela. Vou com você, respondeu. Achara graça em Hope ter se recusado a bajular Abel. Ele era um homem que normalmente intimidava a maioria das pessoas no primeiro encontro. Mas Hope saíra-se muito bem. Olhou-o direto nos olhos do tio e explicou que sabia ler e escrever, que tinha sido treinada para o serviço doméstico e sabia cozinhar e costurar. Também relatou em detalhes a morte dos pais acometidos pelo tifo e deixou bem claro que compreendia a necessidade de uma higiene rigorosa no quarto dos enfermos. Se você é um exemplo de virtude, por que está morando num cortiço? Perguntou Abel abruptamente. Bennet percebeu que seu tio suspeitava que ela fosse uma prostituta e achou que Hope se atrapalharia com a pergunta capciosa. Porque quando não se tem dinheiro, é preciso buscar abrigo onde é possível, disse ela secamente, o que não significa que eu tenha caído nos maus caminhos do bairro. Àquela altura, Abel tocou a campainha para chamar Alice e pediu-lhe que levasse Hope para o porão enquanto ele conversava com Bennet. A seu favor, ele não submeteu Hope a mais constrangimentos, dando ordens a Alice para que se lavasse e recebesse roupas limpas. Mas Alice era uma mulher de bom coração, e Bennet sabia que ela faria isso de qualquer maneira, mesmo que mais tarde dissessem à moça para ir embora. Você vive lamentando a falta de boas enfermeiras em St. Peters, disse Abel enquanto se afastava para se servir uma dose de conhaque. Então a leve para lá. Não posso pedir que se arrisque a esse ponto, retrucou Bennet, horrorizado. Ela sobreviveu cuidando dos amigos, alegou Abel, dando de ombros. Você parece ter evitado o contágio também. Não sei se isso é apenas sorte, ou o cuidado rigoroso que tomei para evitar um contato próximo com as vítimas. Se é sorte, pode acabar. Ele havia tomado todas as precauções imagináveis para evitar trazer a doença para casa. Manteve um jaleco no hospital que só usava lá. Fazia questão de se manter distante de Abe e das crianças quando voltava e lavava as mãos até ficarem quase em carne viva. Teste a coragem dela, pedindo que vá, instou Abel com dureza. Se estiver disposta a ir, depois procuro algo mais suave para ela. Bennet sabia como funcionava a cabeça de seu tio. Ele não era de fazer caridades e era desconfiado e intolerante. Achava que Bennet devia estar interessado na moça e que a exigência talvez a fizesse debandar, quase certamente o que ele esperava que acontecesse.
No entanto, Bennet não acreditava que ela fugiria. Sua bondade inata a faria querer ajudar aquelas pobres almas. Ele semicerrou os olhos, visualizando as enfermeiras imundas e superlotadas de St. Peter, que exalavam o sofrimento mais pavoroso. Já tivera mais do que sua parcela de sofrimento. Era justo dar-lhe mais. Pedir-lhe que arriscasse sua vida pela honra duvidosa de talvez mais tarde ser promovida a enfermeira de uma velha rica, senhora idosa que não lhe daria valor. Não seria melhor deixá-la ir procurar trabalho em uma fazenda? Poderia encontrar amor e felicidade por lá. Mas rememorou a maneira orgulhosa como enfrentara Abel, o rosto lindo como uma manhã de primavera, e sabia que desejava mantê-la em sua vida de alguma maneira.